A gente está chegando no nível da tecnologia que daqui a pouco não é um ser humano que vai tentar invadir, vai ser um robô de inteligência artificial Perfeito. que vai criar, vai induzir, de repente, um programador sem saber a desenvolver um sistema com uma falha. Então é um problema muito maior do que só simplesmente punição. Acho que a punição ficou, com toda a minha opinião, assim, ficou há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás a punição fazia sentido, hoje eu acho que é um problema geral. Então, como é que está isso? Qual é a preocupação, imagina, de uma empresa como o BP tem hoje com relação à segurança de dados? E o que você já viu que é o que mais chama atenção, que mais a gente deve tomar cuidado? Perfeito. Quando a gente fala da cibersegurança em si, né, eu acho que assim, a gente teve um avanço, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi um avanço quando ela põe o tema na mesa, né? Então, era muito comum nas empresas, quando a gente ia fazer uma interlocução sobre segurança da informação, muitas vezes a empresa dizer, poxa, entre eu comprar, eu reformar uma área, criar uma recepção bacana para a experiência do cliente e eu investir em segurança da informação, muitas vezes as decisões acabavam sendo nisso que era palpável do que nesses bastidores, né? Não era o que eu vivo na BP, mas eu tenho muito colega que fala dessa realidade. Então, quando a Lei Geral de Proteção chegou e ela veio regular e ela vem com sanções financeiras para quem não cuida bem, isso para nós de tecnologia foi ótimo, porque isso pôs, né, o board da empresa discute sobre isso, porque além de imagem, além da percepção do cliente, né, em relação à empresa, vai mexer no seu bolso se a gente não cuidar adequadamente de segurança. Então, esse foi um fator importante e relevante na Lei Geral de Proteção de Dados. Só que o que a gente vem vivendo, e quando a gente olha para a cibersegurança, que é o que tira o sono, com certeza absoluta, de todo CIO, né? Qual que é a minha maior dor hoje? Cibersegurança. Porque é fato que a gente vive numa realidade onde o dado cada vez é mais valioso, seja ele para consumi-lo, né, vender o dado numa dark web, seja para parar uma empresa, que são os ransomwares, para que eu tenha resgate disso e eu ganhe, na verdade, para te liberar e que você continue utilizando. Que no final também é financeiro. Que também é financeiro. E de algum... Reputacional. Então, de alguma forma, este mercado, se a gente puder chamar assim, ele cresce cada dia mais, né? E por mais tecnologia que você ponha para combater, né? Então, vai das tecnologias mais simples, ter um antivírus, né? Até tecnologias mais avançadas, ter sistemas que correlacionam logs para tentar entender que, opa, tem uma invasão chegando aí. É fato que tem um elo nessas linhas de defesa que se chama pessoas. E essas só mudando cultura. E mudar cultura é uma coisa difícil. Então, um exemplo sempre que eu costumo dar, e nesses episódios recentes, né, que aconteceram, eles foram fruto desta realidade. Às vezes a gente trata o nosso dado com bastante displicência. Então, eu posso ter, por exemplo, um acesso dentro da BP, eu tenho um e-mail e uma senha. Aí eu vou me cadastrar para comprar algo em uma loja virtual. Uso o e-mail da BP. Aí eu uso o e-mail da BP e ponho a mesma senha, porque, gente, guardar muita senha para mim, né? E eu posso ser a pessoa que não tem, a gente chama de privilégio, mas privilégio tecnológico dentro da BP. Então, eu não sou uma pessoa que tenha alto privilégio. Eu não chego, por exemplo, no Domain Controller, onde eu tenho todas as senhas. Eu não chego no banco de dados. Eu sou uma pessoa operacional que tem uma senha para logar lá na rede para fazer um pedido de compras, né? Eu sou lá na área e eu peço para uma ordem de serviço, por exemplo. O que acontece? À medida em que eu tenho este comportamento no mercado, vamos supor que este e-mail foi mal cuidado tecnicamente pelo site onde eu fiz a compra e ele vazou. E vazou a minha senha. O que acontece com o hacker hoje? Ele usa essa senha para acessar, por exemplo, a rede da BP, do laboratório, de quem ele quer invadir. Na hora que ele entra, ele não tem nenhum acesso. Só que ele começa a fazer um processo lateral para encontrar. Então, ele instala, social. Ele vai instalando, ele começa a encontrar, opa, mas esse outro menino aqui, ele é administrador do computador. Opa, vou ver o que ele digita de senha. Eu já pego. Aí vai mais um pouquinho, opa, consegui chegar, investiguei a rede. Demora. Ou seja, ele aumenta o seu privilégio e aí ele invade.